A pandemia do Covid-19 fez tudo mudar.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira semana pedagógica de formações da Escola de Formação e Desenvolvimento de Profissionais e de Educadores de Minas Gerais, a EFP. Para quem não me conhece, eu sou Weiner Lopes, eu sou superintendente e diretor da Escola de Formação do Estado. É um prazer enorme estar aqui com vocês com essa semana, nessa semana que é um marco importantíssimo nesse ano de 2021 e a gente tem muitas expectativas positivas porque é uma semana inédita no calendário que a gente considera calendário letivo, calendário escolar, né? Então é uma semana que a gente vai estar junto ao acolhimento de toda a comunidade escolar, a gente vai estar proporcionando para a comunidade escolar como um todo, a cada dia, uma live de formação diferente, com tema relevante para esse contexto que a gente está vivendo agora, certo? Eu vi que a gente já tem bastante pessoas já online na live, eu estou muito feliz com isso. Vocês podem estar acompanhando a programação completa, pessoal, no nosso site da Escola de Formação. A gente vai colocar o link aí no chat para vocês. E também a gente está divulgando para o e-mail de todas as escolas. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem estar contactando também a Escola de Formação através do nosso e-mail, que a gente vai colocar no chat também, e a gente esclarece mais dúvidas que vocês tiverem sobre essa semana pedagógica de formações, tá? Nossa primeira live, ela é uma live cujo tema é altamente relevante para esse momento que a gente está vivendo de atividades não presenciais, nesse contexto educacional tão complexo que a pandemia nos trouxe, né? Então, nós vamos ter aí uma live onde a gente vai ter umas falas importantes primeiro, falas que datam desse início, né, do ano letivo, então são falas importantes da gente ter. Alguns dos nossos queridos colegas estão com algum problema de conexão, mas a gente vai conseguir ajustar isso e todos vão conseguir ter sua palavra com veemência, tá?
Essa primeira live de formação, como eu falei para vocês, é uma live que nós vamos tratar do tema da educação socioemocional. Um tema altamente relevante, um tema que está muito em voga e que vocês, com certeza, profissionais da educação, aí já têm ouvido falar já a longo prazo, né, desse tema. Então, a gente vai dar um start hoje muito importante com esses palestrantes e esses formadores extraordinários que a gente está tendo aqui hoje, abrilhantando a nossa semana de formações. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para que a gente conseguisse fazer nossas falas iniciais. Primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para Thaís Regueto, que é a representante do CONSED. Thaís, fica à vontade. Olá, Weiner, boa tarde, tudo bem? Seu nome eu cumprimento a Geniana, né, subsecretária de Educação, a secretária Júlia, em nome do presidente Vitor do CONSED, e aí com o nosso time de formação de professores, né, a gente no CONSED tem as frentes de trabalho que são coordenadas por secretários de Educação. Então, o ano passado a gente teve esse trabalho liderado pela secretária Leila de Roraima e com o apoio aí da secretária Cecília do Mato Grosso do Sul. Também quero agradecer aí ao Instituto Ayrton Senna por meio do Emílio, né, que é da vice-presidência, e a Juliana, que é gerente de projetos, que a gente teve aí juntos o ano passado. Acho que só para contar um pouquinho para o pessoal da rede, né, aproveito para saudar aos professores e professoras que estão nos assistindo, que acho que é para gente, para vocês que a gente fala aqui hoje, né, com muita alegria e com muito entusiasmo. O ano passado, o CONSED, né, nesse momento de pandemia, se viu diante aí de um momento de refazer o seu planejamento. E nesse momento que a gente refez o nosso planejamento, a gente sentiu muita falta de trabalhar as habilidades socioemocionais. Porque nesse contexto de pandemia, a gente sabe o quanto é importante trabalhar as habilidades socioemocionais de professores e dos alunos. Foi nesse momento que o CONSED percebeu essa necessidade e prontamente procurou o Instituto Ayrton Senna, que prontamente nos atendeu aí para poder trabalhar esse tema com os estados brasileiros. E a gente teve uma alegria imensa com quase 100% de todos os estados participando aí do projeto. Então, a gente teve aí no segundo semestre um projeto intenso, né, trabalhando os temas estratégicos das habilidades socioemocionais. E como não a nossa alegria, né, nesse processo todo aí de envolvimento das redes, quando também o Instituto Ayrton Senna nos procura para falar sobre a oportunidade de uma segunda fase. Então, a gente teve um momento da escolha, né, de desses planos de ação, só para voltar um pouquinho, acho que eu me animei um pouco. Cada estado aí teve contato com todo esse arcabouço teórico das habilidades socioemocionais e pôde desenvolver um plano de ação para desenvolver essas habilidades socioemocionais no seu próprio estado, a partir daí das escolas de formação, ou até mesmo de forma transversal nas disciplinas. Foi aí que o estado de Minas Gerais teve o seu plano de ação escolhido para agora, em 2021, ser acompanhado de perto. Então, acho que esse momento é um momento também muito simbólico, que a gente marca o início dessa etapa, né? Então, para a gente é uma felicidade imensa, né, saber que vocês agora vão iniciar aí o processo de formação de professores e professoras com as habilidades socioemocionais, aí presente aí como um tema estratégico. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento ao apoio, né, da Secretaria, que junto com o CONSED entendeu a importância do tema, aos nossos parceiros, ao Instituto Ayrton Senna, e agradecer, acho que em especial, a você, professor e professora, que o ano passado se reinventou, que reviu o seu trabalho, tem feito coisas incríveis aí para acolher e acolher o seu aluno, para que o processo de aprendizagem não fosse interrompido. A gente sabe que a gente agora começa 2021 também num momento desafiador, mas a gente acho que tem um pouquinho já da experiência do ano passado e vai poder aí tirar de letra e mais uma vez fazer história.
Então, deixo aqui registrado o nosso muito obrigado enquanto Consed, né? E desejo a vocês, professores e professoras, um excelente ano de trabalho e que as habilidades socioemocionais possam aí fazer a diferença no trabalho de vocês. Então, acho que é um pouquinho do trabalho que o Consed fez o ano passado, e agora as redes vão poder caminhar e trilhar aí o seu próprio caminho em 2021. Então, eu deixo aqui o meu abraço e um excelente trabalho nesse ano que se inicia. Muito obrigado, Thaís. O Consed é sempre um parceiro extraordinário, né, de todas as redes estaduais e municipais. Eu vou aproveitar, pessoal, eu não esqueci, viu? Eu vou aproveitar que a gente está aqui nessa live de abertura com um tema tão pertinente e parabenizar aqui, além de todos os profissionais de educação, mas as profissionais da educação, né, a todas as mulheres que pelo seu dia, eu sei que a gente usa o clichê de dizer que todo dia é dia de vocês, né, mas se a gente tem um dia para enaltecer mais ainda, vamos enaltecer, né, então parabéns aí a todas as mulheres, independente de estarem na educação ou não, mas os parabéns especial para todas as profissionais da educação que estão aí, né, que representam aí seus 80%, principalmente aqui na rede de Minas Gerais, de educadoras, né, do estado de Minas Gerais. Então, fica aí o parabéns e o agradecimento especial por essa força extraordinária feminina na educação, tá? Muitíssimo obrigado. Gente, eu avisei para vocês que a gente estava enfrentando alguns problemas técnicos com alguns dos nossos parceiros e da nossa equipe que vai fazer algumas falas, vai estar falando com vocês hoje. A nossa subsecretária, Geniana, que vai estar aqui representando a nossa secretária Júlia Santana, ela está com um problema técnico de conexão, mas ela quer falar com vocês, ela acha importantíssimo estar aqui nesse momento, então logo ela consiga conectar-se, a gente vai passar a palavra para ela. Mas enquanto a gente não consegue superar esse problema técnico, eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Emílio Manuro. Emílio, fica à vontade. Muito obrigado, Weiner. Em seu nome, eu cumprimento todas e todos que estão nos assistindo neste momento e participando conosco dessa live maravilhosa para todo o estado das Minas Gerais. Eu queria também aproveitar nesse momento, junto contigo, cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, não somente as gestoras, as professoras, mas todas as mães, todas as avós, todas as mulheres que de fato fazem diferença na vida de todo mundo. Queria cumprimentar o governador do estado, né, o Romeu Zema, que esteve inclusive no Instituto Ayrton Senna, juntamente comigo e Viviane Senna, pedindo um olhar aí muito atencioso para o estado de Minas Gerais, cumprimentar a secretária Júlia Santana, com quem eu também estive algumas vezes, e a Geniana Faria, que eu espero consiga estar conosco aqui. E que, de fato, agradecer-lhes por essas portas abertas, para que nós possamos falar de um assunto extremamente relevante, não somente para o estado das Minas Gerais, mas para o Brasil e o mundo, que são as competências socioemocionais. Quero cumprimentar também a Juliana, que faz parte desse nosso painel junto conosco, e a Thaís. Em seu nome, eu cumprimento a minha querida Nilce e ao presidente atual do Consed, o professor Vitor, lá do Espírito Santo. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas a todos e a todas, agradecer-lhes por nos receber tão bem aí na casa de vocês, e quando oportuno, Weiner, você me diga, e eu farei aqui a minha apresentação a vocês. Muito grato. Muito obrigado. A gente agora vai conseguir aqui... Não conseguimos ainda. Mas aqui no meu fluxo, a gente tem aqui agora, para estar falando com a gente um pouquinho, e explicando talvez melhor o que a gente vai ver hoje, o que a gente vai estar trabalhando hoje aqui na formação. A gente tem a gerente de especialidades do Instituto Ayrton Senna, Juliana Candian. É Candian mesmo, Juliana?
Fique à vontade. É sim, Weiner. Vocês me ouvem? Eu só queria, eu sei que o Emílio tinha uma fala para fazer de abertura. Eu queria saber se a gente pode voltar a palavra para o Emílio para ele trazer a mensagem inicial. E depois eu faço a minha fala, que vai ser já entrando no tema e um pouco mais aprofundada. Perfeitamente. Como você vai, como diz lá na minha tela, como você vai emendar, né, sua fala junto com a apresentação, Emílio, fica à vontade para estar apresentando, certo? Claro, Weiner. Eu agradeço. Na verdade, eu estava preocupado para ver se a Geniana conseguia entrar conosco aqui, por isso que eu não dei continuidade. Mas essa fala seria realmente minha. E vocês vão perceber, pessoal, Juliana Candian, ela é uma conterrânea de vocês, ela é de fato aí do estado das Minas Gerais, é uma profissional brilhante com a qual eu tenho muito prazer de trabalhar. Eu vou pedir então ajuda ao Reinaldo aqui, com quem nós conversamos hoje pela manhã, para colocar a minha apresentação. Sobre o quê? Sobre o Programa de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Este programa, pessoal, ele, como foi dito pela Thaís, ele foi uma iniciativa do CONSED em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e depois, ao final da formação que aconteceu durante os meses de julho, agosto e setembro, exatamente, 90 dias ali de uma formação muito intensa, ele ganhou uma oferta de nós escolhermos entre os 26 estados da federação, 22 deles apresentaram suas propostas para implementação deste programa em cada um dos seus estados, ou seja, fazer realmente o desdobramento das propostas de implementação, e Minas Gerais foi o escolhido aí pelo Instituto Ayrton Senna para que isso acontecesse. Mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da BRK Ambiental. A BRK, para quem já conhece, é uma organização que trabalha aí com estados brasileiros como um todo, estado de Minas Gerais também, promovendo toda a parte de saneamento básico, né, na oferta de água, na oferta de esgoto, coisas que é tão importante aqui para todos nós. Foram eles quem nos apoiaram financeiramente para que nós construíssemos o Volta ao Novo na parceria do CONSED, juntamente com o Instituto Ayrton Senna. Então, eu queria agradecer aqui em nome do Instituto Ayrton Senna, mais uma vez, a BRK, por tudo que aposta no seu braço social da importância de levar a educação adiante. Essa segunda onda, onde em Minas Gerais ganha, né, um ar diferenciado. Minas Gerais tomou a decisão de criar um nome para essa política pública que passa, então, a se chamar Dialogar Minas Gerais. Então, nós ficamos muito felizes por vocês terem se apropriado dessa oportunidade de levar, então, uma formação a segundo e a terceiros níveis, não só em nível da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, mas também para as diretorias de ensino, para as escolas, para os gestores e para os professores. Bem, eu vou pedir ao Reinaldo, eu não sei se nós voltamos aqui por algum motivo especial, ou se a gente dá continuidade à minha apresentação. Então está aqui. Vamos aqui continuar, então, com a minha apresentação. Então, fizemos aqui a contextualização. Então, o que foi? Emílio, conta para a gente o que foi essa fase 1, né, do Volta ao Novo, essa parceria do CONSED com o Instituto Ayrton Senna. Como vocês puderam perceber, né, a situação de competências socioemocionais, ela começou a ficar cada vez mais necessária para que nós pudéssemos apoiar educadores, para que eles pudessem ter aí as suas competências socioemocionais equilibradas, porque gestores e educadores, eles precisavam, antes de mais nada, passar por um processo de acolhimento. Todo mundo falava, poxa vida, o que a gente precisa fazer agora? Né? E todo mundo falava, não, a gente precisa fazer uma análise diagnóstica do que está acontecendo na rede. Não, nós precisamos acolher gestores e professores em primeiro lugar.
fazendo com que eles se tornassem, ficassem confortáveis com esse momento, para que então eles pudessem, né, levar apoio a educadores, para que esses educadores, tendo as suas competências socioemocionais desenvolvidas, preservadas, levassem isso aos seus alunos. Então, isso foi a primeira fase do Volta ao Novo. Nós organizamos uma formação para gestores e formadores através dos formadores estaduais dos 26 estados da federação. Num segundo momento, e aqui Minas Gerais se destacou pelo seu plano de implementação, o objetivo é o quê? É nós apoiarmos esse desdobramento, fazer com que esse plano de ação ele possa, de fato, chegar às regionais da educação, às escolas, aos gestores, aos professores, aos coordenadores pedagógicos e todas as equipes, fazendo com que essa formação aconteça de forma robusta pela equipe técnica aí de toda a rede. Seguindo aqui, Reinaldo, se você puder ir adiante no próximo slide. E aqui, nesse slide, essa é a profissional que vai fazer a formação com vocês. A Edna Borges, ela trabalha numa agência técnica de apoio ao Instituto Ayrton Senna, tem uma experiência vastíssima na formação de profissionais no desenvolvimento de competências socioemocionais. Para finalizar aqui a minha fala, eu deixo de novo aqui um agradecimento a todos e a todas vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar por esta formação, como é que nós nos preocupamos com muita atenção para que essa formação chegue de fato à ponta aos gestores, aos educadores que tanto necessitam. Aliás, junto com os profissionais da área da saúde, nós sabemos que você, do outro lado aí da telinha, está fazendo um trabalho maravilhoso, dando o seu melhor para que a gente olhe pelos nossos estudantes, os nossos alunos e as nossas alunas. Eu vou fechar aqui a minha fala pedindo ao Reinaldo, que está nos apoiando, para ele soltar um vídeo muito rapidinho que vai contar a história do que foi, então, essa formação. Não se detenham aos números, tá? Porque esses números são os números de setembro do ano passado. Nós temos mais de 160 mil downloads, enfim, com uma visualização a mais de 1,5 milhão, e é um programa que ganhou uma repercussão em nível nacional. Mas é claro, como nós fizemos esse vídeo no fechamento do evento ano passado, em setembro, ele ainda está com os números do ano passado. Então, não se detenham aos números que estão aí expostos, mas sim ao conteúdo do que foi levado e de que forma foi levado. E eu espero que vocês possam aproveitar. Reinaldo, se você puder, então, eu encerro a minha fala com esse vídeo que você tem aí para que a gente possa compartilhar para todos e todas que estão nos vendo e ouvindo neste momento. E eu permaneço com vocês no decorrer aqui das demais apresentações. Meu muito obrigado. A pandemia do Covid-19 fez tudo mudar de repente. Educadores e estudantes foram desafiados a ensinar e a aprender de uma forma totalmente nova. Com tantos desafios, educadores de todo o Brasil passaram a demandar mais apoio socioemocional das suas redes de ensino. Por isso, o CONSED convidou o Instituto Ayrton Senna para compartilhar seus conhecimentos sobre competências socioemocionais acumulados em mais de 25 anos de história. O projeto teve adesão de 26 secretarias estaduais de educação de todo o Brasil. Nascia assim o Volta ao Novo, que levou os 5 conjuntos de macrocompetências trabalhados pelo Instituto por meio de lives, materiais de apoio e webconferências. O foco esteve na relevância da resiliência emocional, abertura ao novo, autogestão, amabilidade e engajamento com os outros. O contexto de crise deixou claro o quanto essas competências são essenciais para a vida de todos nós. Nas lives, que foram abertas ao público, tivemos a participação de estudantes e educadores de redes parceiras, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Teresina, Sobral e Ceará. Recebemos também especialistas do Instituto,
além de vídeos de convidados especiais. Os encontros tiveram mais de 80 mil visualizações, vindas de educadores de todas as regiões do país. Em todas as transmissões, as interações foram inspiradoras. Os materiais de apoio trouxeram conteúdos e atividades práticas para os educadores desenvolver as competências em si mesmos e com os alunos, e já contam com mais de 27 mil downloads. Os documentos também eram divulgados em cada live e por meio de posts nas redes sociais do Instituto, que traziam informações sucintas sobre cada competência. Nas webconferências, exclusivas para os técnicos das secretarias de educação, esses profissionais aprofundaram seu conhecimento sobre as possibilidades de desenvolver as competências e trabalharam em conjunto, pensando em como levá-las às suas respectivas redes. Ao todo, 21 dos 26 estados compartilharam seus planos de ação. Foi um momento de muita troca de experiências e construção conjunta. Ao final dos 5 encontros, o sentimento geral era de gratidão. Muito obrigado. O Instituto Ayrton Senna e os multiplicadores seguem comprometidos em promover as competências socioemocionais em todos os cantos do país, disseminando o desenvolvimento pleno de estudantes e educadores, sempre em consonância com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Muito obrigado, Emílio. Realmente foi um vídeo realmente muito inspirador. Eu tenho certeza que essa parceria, que os números eles só tendem a crescer. Como você disse aí, já são números muito expressivos o que a gente vê aí. Eu tenho certeza que o Volta ao Novo, que é essa primeira fase, que antecedeu ao Dialogar Minas, foi um programa extraordinário e inédito que pegou praticamente todo o Brasil, né? A gente teve aí 99,99% de adesão aí, né? Nesse país enorme, continental como é o Brasil. Eu gostaria agora, de verdade, né, passar a palavra para a Juliana, certo? Juliana, fica à vontade, tá? Minas é toda sua agora, Minas e Brasil. Obrigada, Wenner. Agora eu posso emendar minha fala, então, né? Eu queria começar agradecendo ao Emílio pela apresentação carinhosa que ele fez, mas preciso muito agradecer a equipe de Minas Gerais, que tem estado conosco desde a primeira fase, principalmente Janete Silva e Tatiana Xavier, que foram nossas parceiras nessa construção, parceiras muito preciosas, que contribuíram muito para que a gente conseguisse decantar, né, o que era o Volta ao Novo e o que é Dialogar Minas e como isso vai fazer sentido para a rede, para o estado de Minas Gerais. Você também, Wenner, ter sido um parceiro, a nossa relação com a Escola de Formação nesse caminho que tem sido o Dialogar Minas é muito importante. Geniana, que tem sempre nos apoiado, tem interagido conosco e garantido que essa parceria, de fato, concretizasse. A gente tem uma alegria muito grande de estar atuando com a rede de Minas Gerais. Como disse o Emílio, sou mineira, fui aluna da rede pública, né, da rede do Estado de Minas Gerais, então é realmente um prazer muito especial estar interagindo com essas pessoas e ajudando de alguma forma, contribuindo para que a gente leve até os estudantes aquilo que o Instituto se organizou e colocou à disposição no Volta ao Novo. É realmente um momento muito privilegiado. Tem uma outra pessoa que tem nos ajudado muito, que é o Reinaldo, desde a semana passada, quando a gente começou a falar com detalhes do que seria essa live. Ele tem sido muito paciente, muito cuidadoso em viabilizar que isso acontecesse, e eu vou pedir a ajuda dele para projetar a minha apresentação, para que vocês possam não ficar me olhando o tempo todo, né, mas também poder ver os slides e entender um pouquinho melhor do que eu estou falando aqui. Bom, o primeiro slide é a gente trazendo, né, de forma muito concreta o que a gente vai falar hoje. Então, a ideia é destacar a abertura ao novo. Pode passar o primeiro slide, Reinaldo, por favor?
porque eu retomo aqui o objetivo que o Emílio destacou, né? Enquanto a fase 1, a gente formou 26 redes, equipes, né, de 26 redes estaduais do país, oferecendo ferramentas, oferecendo estratégias para falar do desenvolvimento socioemocional. Nessa fase 2, que ganha essa cara em Minas Gerais, que é o Dialogar Minas, o objetivo do Instituto, o compromisso do Instituto é apoiar para que aquilo que a equipe que nós formamos num primeiro momento, para que ela seja capaz de desdobrar, para garantir que isso chegue aos educadores do Estado como um todo. Mas garantir que a equipe também tenha uma formação robusta, tenha uma formação consistente, para que ela seja capaz de apoiar os educadores nas regionais e nas escolas, com as ferramentas, com o conteúdo que tem a ver especificamente com o desenvolvimento socioemocional. Então, o nosso compromisso é oferecer essa formação que vai apoiar tecnicamente a equipe da Secretaria, num tema que é relativamente novo, mas que se tornou muito importante a partir dos desafios que nós vivemos no ano passado. Então, nesse primeiro momento, né, o que o time do Instituto tem feito, através de um parceiro técnico, é garantir a formação dessa equipe da Secretaria, de uma equipe de formadores, que vão, por sua vez, atuar junto às regionais, junto às escolas, na sua formação, para que eles atuem como mediadores do desenvolvimento dos seus estudantes. O nosso objetivo hoje, nessa conversa aqui, é só um primeiro passo. A gente está fazendo um primeiro momento, se aproximando de uma dessas macrocompetências, que é a abertura ao novo. Eu vou tentar contar um pouquinho quais são todas essas competências, que o vídeo do Emílio já apresentou de certa forma, mas a ideia é contar um pouquinho sobre cada uma delas, mas apresentar com mais profundidade o que é abertura ao novo e entender como ela pode ser mobilizada no nosso desenvolvimento como educadores, no nosso dia a dia, mas também como a gente pode atuar no desenvolvimento dos nossos estudantes. Eu vou pedir para passar mais um slide, que a gente vai falar, então, o que são competências socioemocionais? A abertura ao novo é uma delas, mas quais são elas e qual é o conceito? Do que a gente está falando quando a gente fala de competências socioemocionais? Mais um slide, Reinaldo, por favor. Eu queria, nesse próximo slide, só chamar a atenção que as competências socioemocionais não são um tema novo, são um tema que estão no debate nacional da educação há bastante tempo, e elas ganham uma relevância muito importante com a BNCC, que é a principal legislação, né, que baliza a política pública nos entes federados do país, e que na sua introdução prevê que o processo de escolarização tem que estar comprometido, né, com a aprendizagem, com o desenvolvimento pleno dos estudantes, que vão possibilitar que eles lidem né, com os seus desafios na sociedade que a gente vive. Então, o que está aí expresso na BNCC, nesse texto da introdução, mas que aparece de forma bastante explícita nas competências gerais que compõem a BNCC, é que o compromisso da escolarização é para além das competências cognitivas, a gente deve olhar para outras dimensões. Eu vou falar adiante das competências, trazer um pouco o que são essas competências gerais da BNCC, mas acho que o mais importante é que elas resumem o que os alunos, de uma forma geral, precisam desenvolver ao longo do seu processo de escolarização, enquanto desenvolvimento pleno, né, enquanto desenvolvimento integral. E nas competências gerais da base, a gente tem um elemento socioemocional que é muito importante. E isso reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento não só de competências cognitivas, mas também de competências socioemocionais. E aí eu vou pedir o Reinaldo para passar mais um slide, porque nesse slide a ideia é isso, né? É reforçar que a educação precisa acontecer de forma integrada, combinando o desenvolvimento de competências cognitivas, ou seja, aquelas que têm a ver com a capacidade de mobilizar valores, mobilizar habilidades para raciocínio abstrato, para resolução de problemas, para lidar com desafios concretos, né? Mas ele precisa também acontecer com o desenvolvimento das competências socioemocionais, que são as competências que têm a ver com mobilizar habilidades, mobilizar valores, mobilizar conteúdos, estratégias, ferramentas para lidar conosco mesmo, para lidar com os outros, para lidar com interações em grupo, para lidar com tomada de decisão, para essas dimensões que exigem, né, o socioemocional. Se você puder passar mais um slide para mim, por favor, Reinaldo. O que eu queria reforçar aqui é que essas habilidades têm a ver com a forma consistente, a forma recorrente, né, que se manifestam nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes,
nos nossos sentimentos, né, como a gente se sente em relação ao outro, em relação a nós mesmos, mas mais importante é que elas são capacidades que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Não são capacidades natas, não são aquilo que a gente tem e não consegue mudar. Pelo contrário, a gente está falando de habilidades que a gente pode desenvolver, que a gente pode exercitar através de experiências específicas com desenvolvimentos estruturados, estudados, né? Isso não significa que a gente está dizendo que todo mundo vai se desenvolver da mesma forma e que todo mundo vai ter da mesma forma um conjunto de competências socioemocionais, ou seja, todo mundo vai se comportar da mesma forma em relação a problemas, todo mundo vai tomar decisões em grupo da mesma forma, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de ter repertório, ter estratégias diante de determinadas situações, saber se posicionar de uma forma, saber agir, né, saber ter pensamentos, sentimentos e se comportar de uma forma que a gente considera mais adequada, mais satisfatória, né? Então, quais são essas competências? Eu vou pedir para passar mais um slide, por favor. Tá. Como forma, né, de apoiar o desenvolvimento dessas competências socioemocionais e buscando dar uma organização, dar uma estrutura para aquilo que tanto internacionalmente se pesquisou, se organizou em torno desse tema, né, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento socioemocional, e a partir, inclusive, das nossas próprias pesquisas, né, daquilo que o Instituto fez também no Brasil, a gente organizou uma matriz de competências socioemocionais que tem 5 macrocompetências que se desdobram em 17 competências. A gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas, mas são elas que o Emílio apresentou, né, na sua primeira fala. No vídeo também a gente falou sobre isso, né? A gente trouxe a autogestão, a resiliência emocional, a abertura ao novo, o engajamento com os outros e qual que eu não falei? Acho que eu não falei o engajamento com os outros. Bom, a gente vai falar sobre cada uma delas. Eu vou pedir para passar mais um slide, Reinaldo, porque a primeira que aparece aqui é a macrocompetência de autogestão e que se desdobra em determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Essa macrocompetência tem a ver com a capacidade de estabelecer desafios, estabelecer objetivos, né, metas, e ser capaz de persegui-los com persistência e com responsabilidade. É uma competência muito importante que os nossos estudos mostram, né, tem uma relação muito grande com o aprendizado de matemática, por exemplo, porque é uma competência que nos ajuda a não desistir, a ser persistente e buscar resultados ou buscar cumprir os nossos objetivos. Pode passar mais um slide, por favor, Reinaldo, e aí a gente vai falar do engajamento com os outros, que são essas competências né, de iniciativa social, assertividade, entusiasmo, e que tem relação com aquela disposição da gente interagir com o outro, tem a disposição de se engajar num relacionamento, mesmo que a gente não conheça as pessoas, mas com disponibilidade de um envolvimento, de um engajamento mesmo, e que manifesta esse engajamento com vitalidade, com realmente disposição. Pode passar mais um slide, por favor. Aí a gente tem a amabilidade, que se desdobra, né, era essa que tinha ficado faltando da primeira vez, e ela tem a ver com as competências de empatia, respeito e confiança. E isso né, está relacionado a como a gente se engaja nos relacionamentos. Imaginando, né, que a gente se porta com respeito, que a gente confia, que as pessoas vão nos tratar de uma forma positiva, tratando de forma positiva as pessoas e também tendo empatia em relação aos outros. Essa competência é muito importante nos desafios que a gente tem hoje em dia, né? É uma macrocompetência bastante importante. Mais um slide, por favor, para a gente falar de resiliência emocional, que é uma outra macrocompetência bastante importante, que se desdobra nas competências de tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. São as competências que nos ajudam a lidar com situações de desafio, né? Nos ajuda a manter a calma nas situações em que a gente não controla, e em buscar uma forma de resolver problemas de uma maneira tranquila, olhando de uma forma positiva para o mundo, mas também tendo confiança na nossa própria capacidade de lidar com aquele momento desafiador. E a última, mas não menos importante, pelo contrário, a gente tem a abertura ao novo, que é dela que a gente vai falar um pouquinho mais,
ela se desdobra em interesse artístico, imaginação criativa, curiosidade para aprender, e tem a ver com essa disposição em pensar com abertura, olhar para a novidade de uma forma positiva, tentar pensar alternativas para a resolução de problemas, se engajar com criatividade, com curiosidade e disposição em relação à novidade. Vou pedir para passar mais um slide, porque daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes da abertura ao novo, tá? Eu só queria chamar a atenção para esse slide, que é uma espécie de mandala, né, que a equipe do Porvir, que é uma instituição aqui de São Paulo, fez de uma maneira bastante clara, tentando resumir as competências gerais da base. Como eu falei lá na frente, né, as competências gerais da BNCC, elas apresentam o conjunto de competências não relacionadas a nenhum conhecimento específico, mas de uma forma bastante transversal, aquilo que precisaria ser desenvolvido nos estudantes ao longo do percurso, dentro da sua trajetória escolar como um todo. E esse resumo, né, aponta para 10 macrocompetências que chamam conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. São competências que tratam de temas diversos, desde inserção digital, a cidadania, a forma com que a gente lida com o conhecimento, né, pensamento crítico e tal. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, eu vou pedir o Reinaldo para passar mais um slide, é que essas macrocompetências, essas competências que estão previstas, eu estou chamando de macrocompetências, mas na verdade são competências gerais da BNCC, estão previstas lá na primeira parte da base, elas têm uma dimensão socioemocional muito relevante. Ela está presente em diversas medidas, em intensidade diferente em todas as competências gerais previstas. Ou seja, tem uma dimensão socioemocional bastante expressiva em toda a competência geral da base. E aí, a gente vai se perguntar, e eu vou pedir para passar mais um slide, por que a gente vai falar de abertura ao novo, né? Se todas as competências são importantes, não existe hierarquia entre elas, se todas elas estão, de alguma forma, presentes na BNCC, nas competências gerais da BNCC, por que a gente escolheu falar de abertura ao novo? Bom, primeiro porque não daria para a gente falar de tudo, a gente hoje é só um primeiro passo, né, um primeiro momento em que a gente vai interagir com a secretaria, com a rede, né, de Minas Gerais, para tratar desse tema. Outras oportunidades virão, em que as outras competências poderão ser aprimoradas, mas a gente escolheu começar com a abertura ao novo, né, foi um entendimento entre o Instituto e a equipe, né, da Escola de Formação que esteve conosco, porque tem algumas características importantes dessa macrocompetência que a gente vai tratar aqui. E aí eu vou pedir para passar mais um slide. Pronto. São três características ou três pontos, né, que são importantes da gente destacar. O primeiro é que a gente está num momento muito especial do mundo, né, de muito desafio, muita mudança, muita dificuldade de prever, né, o que vai acontecer nos próximos dias, talvez amanhã, e essa intensa mudança exige que a gente tenha uma atitude disponível e receptiva a novas ideias, senão a gente vai ser muito desafiado, né, vai ser especialmente difícil essa relação com o mundo. Uma outra coisa é que a gente tem resultados, e eu vou tentar explorar isso um pouquinho adiante, que conectam a atuação docente a melhores resultados, né, na atuação docente, quando a gente pensa de formas diferentes, quando a gente consegue buscar ideias criativas, formas pouco usuais de lidar com os desafios e com os problemas. Então, tem uma relação muito positiva e importante entre essa disponibilidade, essa abertura e a atuação docente. Um outro ponto importante é que a abertura ao novo tem a ver com olhar o mundo também de uma forma nova. Então, não é só ser aberto às mudanças que o mundo traz, mas também olhar para esse mundo de uma forma nova, de uma forma com uma percepção positiva em relação às mudanças, em relação às diferenças, que eu acho que é bastante importante chamar a atenção. Pode passar mais um slide, por favor? Obrigada, Reinaldo. Bom,
falei por que é importante, contei quais são todas as competências, mas restou falar o que é abertura ao novo. Queria, antes de partir para uma conceituação um pouco mais aprofundada do que é essa macrocompetência, queria só destacar que, assim, a gente não está falando de uma postura ingênua em relação ao mundo, que é do tipo, nossa, tudo que é novo é bom, então eu vou estar aqui bastante aberto e disponível para essa novidade, né? Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de ter uma condição de olhar para essa novidade com abertura, mas aí a resiliência também é muito importante, né? Que aprender com esses desafios, aprender com essa novidade, ser capaz de responder aos desafios do mundo é muito importante. E aí, para mim, ajudar a falar o que é abertura ao novo, eu vou pedir o Reinaldo para trazer para a gente um vídeo muito interessante que a gente fez na primeira fase, né? A gente convidou uma pessoa muito especial para falar para a gente sobre novidade. Então, eu queria que o Reinaldo ajudasse e trouxesse para a gente o vídeo que nós preparamos. Eu sou a Débora Coker, diretora da Companhia de Dança Débora Coker e também do Centro de Movimento Débora Coker. Eu vou falar sobre o novo, o desafio do novo. Como lidar com o novo? O novo dá medo, o novo dá pânico. Cada dia é um dia novo para mim, é um desafio de algo que eu tenho que experimentar. É claro que essa novidade às vezes são desafios mais difíceis, mais duros, às vezes que te entristecem, mas também te fortalecem. O novo está dentro de cada um de nós, no desafio que a gente tem de experimentar uma vida nova. O que seria de nós sem o desafio do novo? Sem o desafio de cada dia, de ter algo na sua frente para você conquistar, para você ir aos poucos construindo a sua cabeça, a sua emoção, o seu corpo e juntando a sua bagagem e cada passo enfrentando o novo. O novo dá medo, mas será bem-vindo. A Débora Coker, como ela se apresentou, né, ela é da Companhia de Dança Débora Coker, é uma bailarina e coreógrafa brasileira bastante reconhecida nacional e internacionalmente, muito premiada, né, pelas suas peças inovadoras, criativas. Ela fez esse vídeo para o primeiro momento, né, do nosso programa, do Volta ao Novo, mas além dele ser bastante rico para essa conversa, bastante provocador, acho que fica aqui a homenagem, né, de uma mulher incrível. Fica através dela a minha homenagem a todas as mulheres maravilhosas, educadoras, que fazem a educação pública nesse país. Podemos voltar para os slides, Reinaldo? Tá, eu só estou chamando a atenção aqui de uma das falas dela, que tem a ver com o que eu estava dizendo, né, sobre abertura ao novo não é ingenuidade em relação aos desafios. Novidade, às vezes, é difícil mesmo. Imagina essa que a gente está vivendo agora, né, como isso nos entristece, mas também são oportunidades da gente se fortalecer e desenvolver essa novidade que há dentro de nós. Pode passar mais um slide? Porque eu queria agora definir um pouquinho melhor, né, o que é essa abertura ao novo que a gente veio falando desde lá da frente. Abertura ao novo, então, é essa tendência, essa disposição a ser aberto a novas experiências, sejam estéticas, sejam culturais, sejam intelectuais, e tem a ver com
se colocar realmente disponível para buscar alternativas, para pensar diferente, para olhar para a novidade. E ela é composta, a abertura ao novo, essa macrocompetência, ela é composta de 3 competências: curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. A curiosidade para aprender é essa paixão pelo aprendizado, paixão pelo aquilo que nos ensina de um jeito diferente, nos permite olhar criticamente, pensar criticamente sobre um problema, sobre um desafio, sobre o mundo. A imaginação criativa tem a ver com aquilo que a gente normalmente chama de pensar fora da caixa, né? De não ter medo de errar, de olhar para um problema e pensá-lo de uma forma nova, pensar de um jeito que possa contribuir de uma forma inovadora. E o interesse artístico tem a ver muito isso que a Deborah Coker traz para a gente, que é a valorização e a apreciação das diversas manifestações artísticas, da capacidade de ver beleza na literatura, na arte, no pensamento científico, mas também tem a ver com a capacidade de manifestar os seus próprios sentimentos, né, emoções, ideias de formas diversas. Essa capacidade de não só de ler e de se aproximar da arte, dessas várias expressões, mas também conseguir se expressar através delas. Bom, isso é como a gente define, né, a forma de conhecimento que o Instituto acumulou ao longo dos anos, como a gente estuda, como a gente reconhece e desenvolve estratégias de desenvolvimento da abertura ao novo. Vou pedir para o Reinaldo avançar um pouquinho, para a gente falar um pouco do que a gente sabe da abertura ao novo em relação aos resultados na escola e na vida. Por que essa competência é importante? Eu trouxe lá, explicando um pouco por que a gente escolheu começar por abertura ao novo, mas agora eu queria falar um pouquinho mais do que a gente sabe, tanto das pesquisas que o Instituto fez, como daquilo que a gente leu e estudou sobre essa macrocompetência. Então, vou pedir o Reinaldo para avançar mais um slide, para falar sobre esses resultados, sobre o que a gente aprendeu sobre abertura ao novo. E aí eu estou dividindo em dois conjuntos, né? Os resultados associados à escola, à dinâmica da escola, e os resultados associados à vida, aquilo que tem a ver com... não que a escola não seja a vida, né, mas é aquela dimensão da experiência no mundo que não tem exatamente a ver com a escola. Do ponto de vista da escola, o que a gente sabe é que a abertura ao novo tem a ver com promover oportunidades de engajamento, de aprendizado de outras competências, especialmente as cognitivas. Então, ter abertura ao novo, em geral, está associado a pensar outras estratégias para promover estratégias, ferramentas para promover o desenvolvimento de competências cognitivas. Além disso, também tem a ver com iniciar alta abertura ao novo, tem a ver com a alta disposição a se engajar em relações novas, em relações desconhecidas, mas sempre com esse envolvimento, buscando aprendizado e novas formas de olhar para a vida, para o mundo. Com os resultados que não têm a ver exatamente com a escola, o que a gente percebe? O que as nossas pesquisas nos ajudaram a ver? É que a adaptação em outras culturas, em diferentes formas de organização do mundo, estão associadas à abertura ao novo. Então, pessoas com maior abertura ao novo têm maior capacidade de pensar de forma diferente, se engajar com culturas diferentes, que em geral tem a ver com o olhar diferenciado para o mundo. Além disso, alto engajamento com os outros e alta abertura ao novo tem a ver com buscar desenvolvimentos na carreira e uma maior identificação, maior reconhecimento da sua identidade profissional. Então, aquelas pessoas que têm essa disposição à novidade, mas também se engajam com os outros, são aquelas que, na sua carreira, tendem a buscar as melhores posições, as melhores situações para o seu próprio desenvolvimento. E aí, eu vou pedir o Reinaldo para passar mais um slide, porque talvez, embora seja uma reflexão relativamente pequena, mas é um momento muito importante, porque o que a gente sabe, né? Eu mencionei lá atrás que essas competências socioemocionais não são características inatas, não são aquelas, são
características da nossa personalidade, da forma com que a gente se manifesta em relação a nós mesmos, mas também em relação aos outros, mas que são possíveis de serem desenvolvidas ao longo da vida. É óbvio que experiências durante o período escolar, por exemplo, são mais favoráveis ao desenvolvimento dessas competências. Por isso que é muito importante todas as redes estarem atentas à sua implementação da BNCC e como isso vai reforçar ou promover, né, o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, porque é nessa etapa, né, da escolarização em que é mais fácil desenvolver essas competências, mas também é possível desenvolver abertura ao novo, desenvolver resiliência emocional, desenvolver engajamento com os outros na idade adulta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como a gente sabe que é possível desenvolver. E aí eu vou pedir o Reinaldo para passar mais um slide. Estou caminhando para o final, mas eu quero destacar um pouco como que a gente pode desenvolver, como que a gente pode trabalhar essas competências na vida adulta. Primeiro não existe uma pessoa que seja criativa e vai ser sempre criativa, ou pessoas que são disponíveis a essa novidade de uma forma inata. Essas características podem ser desenvolvidas e o importante é a gente se conhecer e entender como a gente se sente confortável nessas situações em que a gente experimenta a novidade e a gente experimenta ser criativo ou a pensar fora da caixa, a experimentar formas de expressão artística, por exemplo. Pensar como a gente se sente confortável nisso, como a gente lidou com as situações em que isso foi exigido da gente, levantando e testando possibilidades, sendo criativo, usando a imaginação, mas pensando como a gente pode se colocar nesse lugar. Mas a principal dica, a principal sugestão para esse desenvolvimento tem a ver com registro. Ter um espaço que a gente chama de diário de bordo para escrever sobre o seu próprio desenvolvimento é muito importante. Porque o que a gente sabe é que desenvolvimento socioemocional acontece por meio de reflexão, por meio de aprendizado em torno das experiências que a gente está vivendo, sejam pessoais, sejam profissionais, seja do aluno na escola, mas qualquer experiência que a gente vive são oportunidades da gente desenvolver e se desenvolver. Então, quando a gente registra, quando a gente cria um diário de bordo em que a gente relata sobre esses processos de experiência, esses processos de aprendizado, a gente acrescenta na nossa jornada, a gente acrescenta no nosso desenvolvimento. Então, para um aluno, essa estratégia de criar um diário, um registro regular, é uma ferramenta muito importante que a gente usa nos nossos programas de desenvolvimento dos estudantes, mas que também é uma sugestão, uma estratégia muito eficiente para o desenvolvimento dos adultos, dos educadores. E que eu queria deixar aqui registrado, porque eu sei que todo mundo se pergunta, nossa, eu não estudei sobre isso, eu não fui formado sobre isso, como que eu vou poder me desenvolver? Tem estratégias, tem ferramentas, estou falando de algumas delas, mas eu queria avançar um pouquinho ali na apresentação, porque estou chegando na minha última etapa, não sei quão cansados vocês já estão, mas eu estou caminhando para o fim, e eu queria dizer como é que a gente pode trabalhar essa competência da abertura ao novo, a macrocompetência, abertura ao novo, e suas competências na sala de aula. E aí eu vou falar muito rapidamente sobre... Pode passar mais um, Reinaldo? Obrigada. Sobre esse material que o Emílio apresentou no vídeo, que a gente chama de ideias para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Ao longo do percurso do Volta ao Novo, que aconteceu no ano passado, a equipe do Instituto se dedicou a organizar como ideias para o desenvolvimento de cada uma das macrocompetências. Em cada um desses cadernos, a gente explorou por que essa macrocompetência é importante, como é possível desenvolver, então tem atividades, tem estratégias para os educadores, mas também tem dicas, tem atividades sugeridas para o desenvolvimento dos estudantes. Como a gente está falando especialmente do Abertura ao Novo, vou pedir o Reinaldo para passar mais um slide, porque tem aqui um QR Code para vocês acessarem o material do Abertura ao Novo. Então, é só apontar a câmera do seu celular para esse código aqui, que você vai ter acesso, o seu celular deve baixar automaticamente o conteúdo de ideias para o desenvolvimento de competências socioemocionais relativos à Abertura ao Novo. Como eu disse, a gente preparou, organizou
muito do que o Instituto acumulou ao longo desses anos, dos últimos quase 10 anos de pesquisa nesse tema, trabalhando, né, como o educador pode desenvolver nele mesmo e como ele pode desenvolver nos seus estudantes. E é isso, acho que foi um percurso aqui muito rápido, a gente não consegue ver os comentários, mas a gente tem um momentinho aqui de troca, de conversa, se for possível, mas quero dizer que foi realmente um prazer, espero que tenha sido tão legal para vocês como foi para mim. Weiner, você está sem áudio. Verifica seu microfone, por gentileza. Desculpa, pessoal. Deu um probleminha no meu microfone, mas agora está tudo ok, né, Reinaldo? Consegue me ouvir, né? Perfeito. Obrigado, Juliana. Bastante coisa, né, gente? Vocês viram aí que a gente tem aí um universo de macrocompetências e de habilidades distribuídas aí de uma forma taxonômica muito interessante, que é essa estrutura que o Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Secretaria, vem trazendo. Esse é o pontapé inicial dessa jornada, então fiquem tranquilos que vocês vão desenvolver, vão ter a oportunidade de trabalhar cada uma dessas macrocompetências, como disse a Juliana, iniciando Dialogar Minas, e é o programa, né, das habilidades socioemocionais com abertura ao novo aqui na rede, mas a gente vai passear por todas as macrocompetências. Eu vou ter um momento para a gente debater algumas questões que, inclusive, Juliana já trouxe aqui, mas que a gente estava atento ao chat, para a gente só fazer um rápido brainstorm aqui com os comentários que são muito, pessoal. Nesse momento a gente está com mais de 10 mil pessoas na live, então é um número bem expressivo, muito contente com esse número, mas eu gostaria de passar agora a palavra, que a gente conseguiu realmente conexão, gostaria de passar a palavra agora para a nossa subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Faria. Ela vai dar uma palavrinha com vocês, tá? Então, Geniana, fica à vontade, tá? Olá, pessoal. Todos estão me ouvindo? Espero que sim. Fico feliz de ter conseguido conectar, porque eu não poderia perder a oportunidade de ouvir, de estar aqui neste momento, para dizer da nossa satisfação, não é? E da nossa gratidão por esta oportunidade, essa parceria com o Instituto Ayrton Senna, para tratar de uma temática que é tão cara a nós. São as competências e habilidades socioemocionais. Eu tenho dito com a equipe, né, todos e todas, e cada um de vocês que está nos ouvindo aí na ponta sabe disso, não é? Pensar essas habilidades numa perspectiva de currículo, que é algo que a gente já tem feito, não é? Desde o momento que iniciamos a elaboração do currículo referência de Minas Gerais, não é? Com a BNCC, e é uma temática que nos é muito cara, de extrema importância e tão difícil, não é? Porque sai muito do nosso status quo, muito daquilo que a gente realmente consegue fazer, não é? E era algo muito distante. E eu tendo a dizer que agora, com esse momento que estamos vivendo, com tudo o que foi necessário ressignificar do processo de aprendizagem, não é? Que esse momento nos trouxe, 2020, 2021, não é? Isso se aproxima. Essa discussão, ela se aproxima e nos revela o quão importante é cuidar, não só, não é, da dimensão cognitiva, quanto cuidar e muito da dimensão socioemocional, né? Então, é muito prazeroso. Eu fico grata pela oportunidade de trazer neste momento, de startar, não é, esse programa, esse projeto, neste momento, muito próximo daquilo que a gente sabe que precisa. Isso dá um outro significado, não é? A gente já vivencia
vivenciava quando a gente pensava na perspectiva de currículo, de trabalhar com habilidades socioemocionais, mas isso se aproxima muito da maneira orgânica da escola de vivenciar esse processo. E nada mais do que pensar nessa perspectiva do dialogar, né? Que para mim também traz muito. O nome desse programa, ele diz muito. Ele diz muito da perspectiva do diálogo, né, de dialogar, de estar junto, de trazer oportunidades, e é isso que a gente precisa nesse momento. Para os nossos professores, para o nosso corpo escolar, para os nossos estudantes. Então, nós estamos imensamente gratos de dar esse pontapé. E aí eu não poderia deixar de agradecer Emílio, Ju, por essa... eu não tenho outra palavra, a não ser oportunidade. Thaís, pela parceria de sempre, né? Nós estamos imensamente felizes. Juliana, a gente tem tido a oportunidade de conversar e ela sabe a grande expectativa, Emílio, que eu tenho desse processo. Nós vamos estar em cada um dos lugarzinhos da nossa Minas Gerais, que são muitas, mas eu tenho certeza, porque há de contribuir muito com o nosso processo, em especial nesse momento. Então, eu espero que seja de muita valia para todos nós, para todos os professores, servidores de forma geral, que estarão envolvidos nesse processo. Eu tenho certeza que será um ganho imenso para toda essa rede que está nesse momento aí. Hoje, um dia muito simbólico, né? Hoje iniciamos o nosso ano letivo de 2021 de maneira remota, né? Esperávamos estar em um outro momento, né? Mas estamos aí, retomando o processo de aprendizagem, de um dia simbólico, é uma semana simbólica, nós estamos dedicando essa semana toda, de 8 a 12, a um momento do acolhimento, né, aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos servidores, que a gente sabe da importância de trabalhar essa dimensão, né? E é um momento que todos nós precisamos de acolhida, se sentirem abraçados mesmo de longe, se sentirem pertencentes, significar esse processo mais uma vez, né? Então, é um momento muito especial para essa rede. Então, muito obrigada a todos, obrigada à Escola de Formação, Janete, Tati, que estão aí à frente de toda essa discussão desde sempre para a gente conseguir chegar lá. Eu espero que seja um momento de muito aprendizado e que a gente consiga chegar em todos e a cada um dos nossos profissionais que estão espalhados por essa Minas Gerais. Muito obrigado, subsecretária, pelas suas palavras. A gente fica muito feliz de ter conseguido ter você aqui nesse momento. Tudo que você trouxe é extremamente relevante. E, Ju, antes da gente fazer um bate-bola aqui rápido, porque a gente, como eu falei, nós tivemos uma série de participação no chat, então está praticamente impossível a gente acompanhar. O ritmo está frenético lá no chat, mas a gente aqui conseguiu resgatar 2 perguntas para que a gente também não ultrapasse tanto o nosso tempo, sabendo que esse é só o início, é só o pontapé inicial para a rede, que a rede vai ter diversos momentos, entende, onde elas vão poder compartilhar as experiências, as dúvidas, e vão poder estar mergulhando nesse mundo das competências socioemocionais a partir do nosso trabalho com o Dialogar Minas, tá, rede? Então, fiquem muito tranquilos, certo? Mas eu vou usar o gancho aqui, Tati, aliás, Ju, antes da gente iniciar, para falar 2 coisas. Uma é sobre a questão da frequência, pessoal. O nosso link, a gente está colocando praticamente de minuto em minuto no chat. Se vocês não conseguirem ver, vocês podem deslizar o chat para as mensagens mais anteriores, que vocês vão encontrar, tá? O link para vocês gerarem o formulário de presença e marcarem a presença de vocês, tá certo? Outra questão, Ju, e aí eu já passo para vocês, eu acredito que não vai haver problema, mas a gente pode trabalhar isso numa apresentação até um pouco mais
bem desenhada, talvez, a rede está perguntando se a gente vai conseguir ceder esses slides para eles, porque eles gostaram bastante. Com certeza, todo o material que o Instituto usa fica disponível. A gente tem o Hub, né? Eu compartilhei aqui especificamente do Abertura ao Novo, mas a gente tem um conteúdo sobre cada uma dessas macrocompetências, está disponível no Hub, uma página do Instituto, com muitos outros materiais, vídeos, acesso ao nosso espaço de formação. Isso está disponível de forma gratuita para qualquer educador que queira acessar, não só para o Estado de Minas, mas do Brasil inteiro. Isso está disponível, está aberto e gratuito. Então, não só pode, como devem acessar, e os slides que eu compartilhei aqui, a gente pode, sem menor dúvida, compartilhar com vocês e deixar disponível, enfim, claro, estamos super à disposição. Perfeito, Ju. Rede calma, mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai passear, como eu disse, por cada uma dessas macrocompetências, a gente vai desenvolver, entende com vocês, então vocês fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar essa formação, como disse a nossa subsecretária, de forma muito orgânica, pensando exatamente nas realidades que a gente tem aqui no país, que é Minas Gerais, tá? Então, fiquem muito tranquilos que a gente está só dando o start inicial hoje mesmo com essa live, certo? Um ponto, Juliano, que você trouxe, que foi um ponto que a gente percebeu que foi muito tocado aqui no chat, foi a questão da própria formação, entende? Que os educadores, eles disseram que como que eles vão desenvolver bem essas competências socioemocionais nos alunos, sendo que a formação inicial deles não preparou eles para isso. E eu me lembro que você já pegou o gancho, né, para falar isso. É claro que quando a gente fala, né, de estratégias e como o educador pode desenvolver, a gente está falando de de consertar, digamos assim, oferecer uma resolução para agora. A gente tem um desafio da formação inicial que vai ser importante de ser pensado pelas escolas de formação, principalmente porque a BNCC, é a legislação que está aí, os cursos, né, de formação de educadores vão ter que se adaptar e garantir que os professores sejam capazes de desenvolver essas competências. Mas é óbvio que é possível desenvolver nos educadores e desenvolver nos estudantes. Eu comentei aqui algumas estratégias, elas aparecem de uma forma mais explícita nesse conteúdo que eu compartilhei, mas a gente também tem metodologias, tem formações específicas para os educadores. E ao longo desse processo, dessa parceria que a gente está construindo através do Dialogar Minas, a gente vai poder trabalhar de uma maneira mais aprofundada esse tema, essa formação dos educadores. Isso vai chegar até os educadores do estado todo, como eu comentei no começo, a partir dessa cascata. A gente está num primeiro momento ainda interagindo com os educadores, com a equipe de formação da secretaria, e num próximo momento eles vão multiplicar nas suas regionais e isso vai chegar até as escolas. Então a gente vai descer essa cascata, vai descer essa formação. Mas quem quiser ir conhecendo, quem quiser se aproximando desse conteúdo, e ir se preparando, e se absorvendo esse conhecimento, o nosso Hub está à disposição, como eu falei, aberto e gratuito. Assim como todo o material que está disponível no Hub do Instituto, tá? Perfeito, Juliana, obrigado. Gente, o Reinaldo está pedindo para dizer aqui que o microfone de todos estão abertos, se alguém quiser fazer alguma contribuição também. Aí eu vou aproveitar, Juliana e colegas, Thaís, Emílio, fiquem à vontade também, porque teve uma pergunta bem pertinente, né? E aí eu queria, Juliana, que você respondesse, se Emílio quiser também falar alguma coisa. Perguntaram por que das 5 macrocompetências, Minas escolheu iniciar com abertura ao novo. Eu queria poder fazer uma fala. Em primeiro lugar, secretária, é um prazer, Geniana, estar contigo, muito grato por você estar conosco e abrir esse espaço, então, para que nós pudéssemos estar juntos hoje. Por favor, encaminhem as minhas saudações à secretária Júlia e ao governador do estado também, tá bem? Pessoal, o Instituto Ayrton Senna, nós somos uma organização com 26 anos de história,
somos completamente apartidários, apolíticos. Nós acreditamos no melhor para as crianças e adolescentes desse Brasil. Essa é a nossa grande missão. Então, esse nome, né, Abertura ao Novo, é o nome de uma competência, é um nome científico de uma macrocompetência, não tem absolutamente a ver com o Partido Novo, né, que é do governador do estado de vocês, são coisas completamente diferentes, é um convite à reflexão desse novo momento que nós estamos vivendo. Então, a escolha da abertura ao novo é diante desse novo que a gente vive, que muitas vezes, como a Débora Coker trouxe, e até um detalhe que a Ju não comentou com vocês, a Débora, pessoal, foi a profissional brasileira que organizou a abertura das Olimpíadas. Sabe aquela abertura toda bonita das Olimpíadas que nós tivemos aqui no nosso país? Foi a Débora Coker que organizou. Ela não só idealizou aquela abertura, mas foi ela quem fez os ensaios. Então, nada melhor do que ter a mulher que constituiu tudo isso de forma inusitada, né? Então, esse é o convite ao novo, e não tem nada a ver com o partido. A segunda informação é que o Instituto Ayrton Senna, nós somos uma organização sem fins lucrativos e nós não aceitamos recursos do setor público, independente de que venha, se nível federal, nível estadual ou nível municipal. É para isso que nós temos parceiros como a BRK, por exemplo, que aporta recursos no Instituto como parte do seu braço social de responsabilidade social, de trazer à sociedade aquilo, né, que ela tem como contribuição, e são esses recursos que são utilizados para que a gente faça. Então, toda a formação que está sendo oferecida, tanto em nível nacional, em especial para o Dialogar Minas, ele é gratuito, o Estado não tem absolutamente qualquer custo em relação a isso. E foi muito bom, de novo, estar aqui com vocês. A abertura ao novo é a primeira, não é a mais importante ou menos importante, é a primeira que nós escolhemos, muito mais num convite reflexivo, para nós nos abrirmos a esse momento, que é novo para cada um de nós, apesar deste 1 ano que a gente tem vivido aí dessa pandemia. Mas ela é somente uma das 5 macrocompetências que certamente vocês vão conhecer em detalhes. Tá bom? É isso. Perfeitamente. Muito obrigado, Emílio. Suas palavras foram muito esclarecedoras. Eu achei pertinente, muito pertinente o que você trouxe. E realmente, como você trouxe, a abertura ao novo é uma macrocompetência e dentro dela existem algumas habilidades a serem desenvolvidas, né? E nesse contexto, pessoal, e aí eu falo enquanto secretaria agora, é importantíssimo a gente estar disponível, né, e aberto para as novas possibilidades, porque foi nesse nicho que a educação se encontrou e recebeu esse convite, né, de se desafiar e de se ressignificar, como disse a nossa subsecretária muito bem. A gente foi desafiado a se reinventar enquanto profissionais da educação, e a abertura ao novo é uma competência socioemocional muito importante, junto com as suas habilidades que estão incluídas, para que a gente consiga, de forma saudável, continuar galgando essa escada, né, subindo esses degraus que são tão complexos e são tão difíceis nesse contexto pandêmico que a gente está, mas que a gente está conseguindo, né? Então, é importantíssimo o que você trouxe, Emílio. Alguém quer mais contribuir? Quer complementar a fala? Eu queria só... Geniana, desculpa. Não, Ju, pode ir. Depois eu... Eu só, assim, não vou falar mais, só queria reforçar aqui que a gente tem visto, né, o tamanho do desafio que as redes estão enfrentando. Foi um ano muito difícil o ano passado, não vai ser melhor esse ano. A gente sabe que vai exigir, né, muito dos educadores, um comprometimento bastante especial, uma disposição muito grande de se engajar nesse processo de educação maior do que talvez tenha sido exigido. Então, eu queria realmente, assim, agradecer a essa disposição que esses educadores estão tendo, dizer que a gente quer contribuir, quer trazer um pouquinho do que a gente aprendeu e do que a gente acumulou ao longo desses anos,
como forma de apoio, como forma de subsídios para o trabalho dele, né? Não um trabalho adicional, mas um trabalho de apoio, um trabalho que permita que eles possam acolher os estudantes, que eles possam desenvolver de maneira integral os seus estudantes, e de uma maneira que a gente sabe que funciona, que a gente já aprendeu que dá certo. Assim, encerrando a minha fala, queria só, eu e Thaís, né, estamos conversando muito sobre o tamanho do desafio, a gente tem falado com muitas secretarias, e a gente sabe que essa disposição, essa abertura que esses educadores estão tendo para esse mundo vão de fato fazer diferença. Eu queria agradecer, mas eu queria especialmente agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Sei que tem bastante gente, acho que eu nunca teria oportunidade de falar para tanta gente, não fosse uma live para o estado de Minas Gerais, então eu fico extremamente agradecida, mas queria mencionar que assim, como eu sou de Minas Gerais, né, eu tenho amigos que são educadores, que estão ouvindo, tenho familiares que estão me ouvindo, então eu queria agradecer a audiência da minha família, da minha mãe e das minhas tias. Era isso. Muito obrigado, Juliana. William, se me permite, para a gente encerrar, né? Acho que já estou passando aqui. Sim. Ju, é tão bacana porque você tem familiares que são desta rede, né? E que vivenciaram o processo de 2021, o tamanho do nosso desafio, que teve um bom retorno, não é? Apesar de todas as questões, sabemos que o lugar é na escola, é na interação, né? E nada substitui esse movimento. Então, tudo que nós estamos fizemos, estamos aprimorando, para tentar garantir de alguma forma o direito desses estudantes, né, ao processo. Então, assim, é muito bacana ter você aqui dizendo para essas pessoas e com tamanha legitimidade para isso, né? E só sobre esse ponto, Emílio, nada melhor do que começar primeiro nos entendendo aonde estamos, né? Porque eu acho que o maior desafio, e eu entendo que é o ponto de partida, pensar, né, e abrir ao novo, porque a gente ainda está um dia de cada vez entendendo qual é esse novo, né? A gente ainda não tem também uma real ideia do que está aí, né? Cada dia é um dia, cada passo é um passo, ainda há muitas coisas que nós vamos aprender ao longo desse caminho, precisar dar um passo atrás, voltar, então é isso. Acho que o primeiro movimento é sim nos abrir para esta possibilidade de vivenciar novas estratégias, novos movimentos, novos sentimentos, é abrir ao novo. É o primeiro ponto, é o ponto de partida. Eu acho que para a gente ressignificar qualquer processo, primeiro, a gente precisa se abrir a ele, né? E é o que a gente gostaria e o que vamos fazer aqui. Nos entender aonde estamos, que lugar é este, né? E possibilitar que a gente dê um passo e saia deste lugar, abrindo ao que está e ao que vem por aí, né? Então, muito obrigada, e é aqui o nosso ponto de partida. Apenas começando, e vai ser de extrema importância estarmos juntos nesse processo. Muito obrigado, Janiana, muito obrigado, Emílio, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Juliana. Como você falou, a gente teve um sucesso extraordinário nessa primeira live, e a todos vocês, meus queridos espectadores da rede, amanhã a gente tem um novo encontro. Acompanhe o horário e o link para a transmissão ao vivo no nosso convite. Na página da Escola de Formação tem todos os detalhes para vocês acompanharem e não perderem, que amanhã é um novo tema, tá? Amanhã a gente vai falar sobre STEM, BNCC e currículo, tá? Então é um tema muito relevante, que também está muito em voga e que conversa perfeitamente com as habilidades socioemocionais, certo? Então, a todos, meu muito obrigado. Obrigado a todos os espectadores, Emílio, Thaís, Geniana, Ju, vocês foram extraordinários e a gente se vê logo em breve, em um segundo momento e nessa formação extraordinária que vai ser o Dialogar Minas, tá? Muito obrigado a todos, obrigado, Reinaldo, por sempre estar disponível e sempre ser esse profissional tão extraordinário, tá? Muito obrigado, gente, até amanhã, a gente se vê, tá? Até mais.
Música